Boa noite a todos, colegas e tutora. Nós vamos então apresentar a nossa parte desse trabalho. Infelizmente a nossa colega Liliane teve um probleminha, não pôde vir, e eu vou fazer a parte dela também. A gente vai falar bastante sobre a questão da inserção do cinema na educação. Isso, obrigado. No nosso texto complementar, há uma análise bem interessante sobre 3 tipos de leitores. O leitor meditativo, contemplativo, o leitor já da parte do movimento, que é mais fragmentado, e o leitor virtual. Nós vamos ficar, na verdade, mais nesse segundo tipo de leitor. É a segunda geração que já vem com a Revolução Industrial, que o leitor já sai daquela fase em que ele só tem o livro como meio de adquirir o seu conhecimento, que ele vai ficar naquele livro contemplando. Com a Revolução Industrial, então, ele passa a ter uma nova visão dessa questão da leitura. Novos signos, novos modelos, novos aparelhos, a inserção da televisão, o cinema, o vídeo, posteriormente a internet também, mas aqui nós vamos ficar mais nessa parte, já que a parte do cinema, que já é da segunda geração de leitores, então, que é uma forma de leitura. O vídeo, quando você assiste, você faz diversas formas, na verdade você pode fazer diversas leituras diferentes. Você pode analisar quanto à época, você pode analisar quanto à história, você pode analisar quanto ao contexto, quanto à linguagem. Então é uma forma de leitura. Assim como quando nós estamos vindo da nossa casa para cá, nós fazemos várias leituras, as placas, os sinais. Então essa é uma característica dessa segunda geração de leitores, que é o leitor fragmentado, o leitor em movimento. O cinema, aqui essa parte seria da minha colega Liliane, mas então nós vemos aqui que em 1912 nós passamos a conviver com essa expressão, a sétima arte, que foi criada pelo italiano Ricciotto Canuto. Meu italiano é uma maravilha, desde berço. Ele percebeu então que o cinema traria uma revolução cultural a esse nosso século XX, que na verdade é o século passado, nós já estamos no 21. E que em si mesmo, esse cinema, ele reuniria todas as outras artes. Então, como nós já estávamos falando antes, a questão da leitura está inserida aí no cinema. Então, o cinema, ele tem essa função de auxiliar o professor nesse modelo tradicional, que é baseado na explanação. Aquela aula chata que o professor ficava lá, passava aquela matéria no quadro, o aluno copiava, e o professor falava sobre tudo aquilo, estava todo mundo bocejando ou conversando. Ele passa a observar então que o cinema pode trazer uma coisa nova, tirar o aluno dessa coisa, de ter que ficar imaginando o que o professor está falando. E muitas vezes o professor está falando e nem parece aquilo que está sendo escrito no texto. Então o cinema, ele tem essa questão de fazer saltar aos olhos do aluno toda aquela questão. Pode ser a questão cultural inserida naquele texto, pode ser a questão geográfica, que nós assistimos o filme Diário de Motocicleta, que a gente... Se a gente fosse ler um livro e tentar imaginar toda aquela paisagem descrita naquele texto, seria, para muitos de nós, quem não conhece a região, seria impossível. Mas a gente passa a fazer uma leitura de tudo aquilo que está sendo descrito, as regiões, as diversidades culturais, assim como também a própria história. A gente passa a entender melhor a questão, quando passa para a questão da amizade também. Então é uma leitura bem mais abrangente. Ela não substitui o texto. O texto tem peculiaridades, como por exemplo, ela tem aquela questão de, às vezes, tem um determinado foco
Você pode, através do texto, descrever sensações, sentimentos, o que aquela pessoa está olhando, o que aquela pessoa está vendo, né, naquele texto. Tem uma questão focal que traz bem mais vantagem que o cinema, por exemplo. Mas o cinema, por outro lado, é bem mais abrangente, essa questão das diversas leituras que podem ser feitas. Então, toda essa questão da substituição do modelo tradicional, tanto para expor o conteúdo, quanto para poder ilustrar também e demonstrar experiências, como, por exemplo, no nosso vídeo que nós assistimos, usar também novamente o vídeo que nós assistimos Diários de uma Bicicleta, que além de toda a questão da regionalidade, a questão cultural, ainda traz, você pode fazer uma leitura das experiências vividas por aqueles dois jovens, até um pouco, de certo ponto, para a época seriam vistos como malucos, mas eles conseguem, o autor do cinema, do vídeo, consegue passar para nós uma história, descrever para nós uma história, uma gama de experiências que, se fosse para ser relatado num livro ali, detalhadamente daria só a questão das experiências em umas 500 páginas. Então, o cinema pode ser inserido, tem diversas funcionalidades do cinema. Despertar prazer nos alunos, o professor tentar sair daquela... Esse aqui é uma questão até quase que isolada, né? Que muitas vezes o professor acaba se escorando só naquilo ali. Ah, minha aula está chata, os alunos não estão prestando atenção, eu vou trazer um vídeo para a sala de aula e eles vão prestar atenção no vídeo. Então é uma questão, mas é uma questão que não se deve se ater muito. Despertar prazer nos alunos é uma delas. E modificar as diferentes formas de comunicação da narrativa audiovisual. Motivar eles a fazer essa observação, por exemplo, na questão da expressão, na questão da fala, da verbalização do contexto. Pode-se motivar o aluno a diferenciar as diferentes formas. Você pode trabalhar a questão da fala coloquial, da formal. Pode, através do vídeo, é bem mais fácil do que o professor narrando todas as formas do tema. Então, tornar os alunos mais ativos à vivência estética, né, e também colaborar para novos estímulos. Pode. Uma frase aqui: do mesmo modo como aprendemos a ler e interpretar um texto escrito, precisamos aprender a assistir e interpretar uma peça de teatro, ouvir e interpretar uma música, ver e interpretar uma pintura, assistir e interpretar um filme. Essa prática não é muito desenvolvida na escola, como um recurso. Na verdade, tem uma parte aí que o ator fala que às vezes quando a gente fala parece uma coisa muito trivial, né? O cinema serve para tanta coisa, mas infelizmente da forma como para ser usada, pode ser usada, é muito pouco utilizada ainda. Então, os procedimentos da aula online: ver, ouvir, sentir, trabalhar com os órgãos sensoriais, uma reeducação do olhar do aluno, acionando, estimulando o processo de criação. Enfim, interrogar os sentidos. Boa noite. Então, percebemos aí a importância em si dessa mídia quando foi já empregada na educação, que foi o cinema, mas esquecemos um fato muito importante, de que é necessário também a compreensão de como ela funciona, ou seja, fazer um planejamento pedagógico
anterior à apresentação do filme. Ver a classificação, o roteiro, o assunto, a questão histórica que vai ser abordada, para não se tornar o filme em si, o que nunca iria acontecer, e se tornar uma tábua de salvação, ou seja, ficar baseado naquilo, como Isaac disse. A aula está chata, preciso de algumas horas ainda para uma atividade, para completar as atividades, coloque então lá um filme e faça um resuminho, o que não é por aí, e porém é o que acontece, ou seja, é colocado um filme sem uma classificação, sem um roteiro próprio, até mesmo uma faixa etária própria adequada para a criança, para que seja então exposto o detalhe histórico para ser trabalhado, e o que não acontece geralmente. E devemos também nos ater à importância do professor também ter em mãos o acesso da questão também do funcionamento do cinema, de como acontece o funcionamento de uma câmera, como é feito um roteiro, quem são os profissionais de fotografia, ou seja, como essa ferramenta também é usada a nível mesmo de conhecimento do aluno, porque, ou seja, for trabalhar um filme, o dado técnico é geralmente esquecido. Nós temos também aqui, segundo Daisy Ventura, diz que o cinema permite ao professor atravessar épocas e fronteiras, além de oferecer subsídio a valiosas análises comportamentais. O que não pode também esquecer que o documento, o cinema, o filme em si, é um documento. E como todo documento deve ser também estudado, detalhado, para não se ater apenas no fato em si do filme. Pode passar, por favor. Nós temos também alguns títulos de filmes usados, geralmente nas salas de aulas. Cidade dos Homens, Gênio Indomável, o mais usado de todos, que eu creio que seja A Sociedade dos Poetas Mortos. Acho que quase todos já assistiram esse filme numa sala de aula, e foi pedido para que se fizesse um resumo sobre ele. Creio que 90% das escolas já passaram esse filme. Tenho 3 minutos ainda? Então tá. Então, ou seja, temos também alguns seminários, alguns projetos também realizados na área, escolas estaduais. Hoje tem, digamos que, esse parâmetro todo sob controle, ou seja, é uma das que mais usam essa mídia educativa, no caso o cinema, na educação. E esses seminários estão aí para agregar, ou seja, mais informação ao professor, para que seja repassado ao aluno, ou seja, da funcionalidade do cinema e da história em si do cinema, dados técnicos do cinema e do filme em si, para que o aluno não fique apenas atento no que está se passando no filme, sem com isso criar o círculo vicioso do deixa então, já que é assim, daquele jeito que o filme mostrou, é dessa forma que temos que acreditar, o que é um engano tremendo, porque não é aquilo geralmente que aconteceu, foi visto de um ponto de vista, foi direcionado a um grupo apenas, digamos que de telespectadores, é um público-alvo que foi tentado atingir, não foi especificamente para o acadêmico, para o aluno em si, ou seja, deve-se também ater a esse fato, a quem este filme foi direcionado, ou seja, é um produto comercial, não foi um produto, digamos que, elaborado no campo educativo. Então, o professor, antes de apresentar uma obra dessa numa sala de aula, ele tem que se ater principalmente a isso, a quem esse público devia ter sido atingido com essa obra. Nós temos também as referências, da onde nós tiramos essas informações. Eu acho que o tempo já esgotou e é isso o nosso trabalho. Muito obrigado.